Olá! No judaísmo, existe uma exigência interessante. Sirvam ao Eterno com alegria. Ou seja, todo judeu é requisitado em todo momento a estar alegre. No livro Espíritos dos Justos, é feita a seguinte pergunta: como é possível exigir de uma pessoa que não tenha medo se ela está com medo? Como é possível exigir de alguém que esteja alegre se ele não está alegre? Ou seja, há coisas que podemos pedir a uma pessoa que realize uma ação prática, mas emoções. É possível exigir de alguém: sirva ao Eterno com alegria, fique alegre, não tenha medo? Isso é uma questão emocional. Como é possível exigir isso? Todo ser humano deseja alcançar esses níveis, e no judaísmo essa exigência é tão importante que há até uma crítica na Torá, assim escreve Maimônides, sobre o versículo: por não teres servido ao Eterno teu Deus, com alegria e de coração pleno, mesmo com abundância de tudo. E por causa disso, Deus nos livre, podem vir consequências desagradáveis depois. Há apenas 2 meses no ano em que somos orientados a alterar essa dosagem. Quando entra o mês de abril, diminui-se a alegria. Não está escrito para ficar triste ou parar de se alegrar, apenas diminuir em relação ao habitual. E em Adar, quando entra Adar, aumenta-se a alegria. E a pergunta se levanta e se intensifica, principalmente em tempos difíceis, quando a própria pessoa está passando por algum tipo de sofrimento, por um caminho árduo, quando o povo de Israel se encontra em uma situação difícil. Como é possível pedir à pessoa que esteja alegre apesar de tudo? Principalmente para quem vive experiências duras, incômodas, perturbadoras. Em primeiro lugar, o livro Caminhos dos Justos explica que o santo, bendito seja, deseja que o povo de Israel esteja alegre, que toda a humanidade esteja alegre. Sirvam ao Eterno com alegria. Isso porque o santo, bendito seja, não é um rei tirano, que quer que cumpram sua vontade para benefício próprio. Ele é um rei que ama aqueles que criou, e tudo o que ele exige de nós é, na verdade, para o bem da própria pessoa. Por isso ele diz: sirvam ao Eterno com alegria. Eu quero que vocês sejam felizes, que saibam que tudo isso é para o bem de vocês. A grande pergunta é: como é possível estar alegre em qualquer situação? Com a ajuda de Deus, vamos refletir também sobre os conceitos de alegria, de melodia, de dança e de riso. Qual é o significado de tudo isso, de uma perspectiva judaica mais profunda? Para alcançar a alegria, comecemos justamente pelo tema da alegria. Para chegar a esse estado, existem 2 caminhos de ação, um caminho intelectual e um caminho prático. Através deles, a pessoa pode despertar suas emoções e atingir a alegria. Pois, como o autor escreve no livro, embora seja difícil exigir de alguém que seus sentimentos atuem de determinada forma, por exemplo dizer, não tenha medo, quando a pessoa está com medo, ou fique alegre, quando ela não está alegre, ainda assim é possível exigir da pessoa que utilize seu pensamento, sua razão, para despertar o sentimento de alegria, para despertar o sentimento de confiança, de tranquilidade, porque a mente pode controlar o coração e direcioná-lo de maneira correta, desde que haja uma abordagem correta. Quando se examina e analisa, do ponto de vista do pensamento, o que está ao nosso alcance para alcançar uma alegria constante, olhamos para o mundo das crianças. Ao observarmos a natureza da criação, a natureza humana, nos perguntamos: a natureza do ser humano é ser triste e ele precisa de um motivo para ser alegre? Ou a natureza humana é ser alegre e ele precisa de um motivo para ficar triste? Quando olhamos para o mundo dos adultos, a sensação imediata é que a natureza do ser humano é ser triste e que ele precisa de um motivo para se alegrar. Mas isso não é verdade. Todos nós, quando viemos ao mundo, o quadro era diferente. Era exatamente o oposto. Nas crianças, é possível notar que o estado natural delas é estar alegres e que precisam de um motivo para ficarem tristes. E no momento em que o problema se resolve, por exemplo, tiraram algo dela, ela chora de forma intensa. Assim que as coisas se ajeitam, ela retorna à alegria de viver e já esqueceu que há 1 minuto atrás chorava copiosamente. O estado natural do ser humano é estar alegre, mas ao longo da vida, algo começa a desajustar nossos sistemas naturais de alegria. E ao analisar o que realmente faz uma criança estar alegre, quais são as sensações internas que levam uma criança à alegria? A resposta é que ela se sente o centro do mundo.
Ela não tem preocupações. Aquilo de que precisa, alguém cuida. Ela tem a quem recorrer, tem em quem se apoiar. Essa é a sensação natural de uma criança. Ela sabe que no momento em que precisar de algo, há alguém a quem recorrer. Ela sabe que nem sempre receberá o que quer, mas a sensação interior é de segurança. Ela se sente central. E o interessante é que os sábios do Talmud, no Tratado de Sanhedrin, afirmam: por isso foi criado o homem como único. Quando o santo, bendito seja, criou o mundo, de toda criatura, de toda árvore, de tudo que ele criou vários exemplares, não apenas um. Mas a coroa da criação, o mais importante de todos, o ser humano, e o santo, bendito seja, deseja que o mundo seja repleto de pessoas, como está escrito. Não a criou para ser vazia, ele a formou para ser habitada. Ele quer que o mundo esteja cheio. A mitzvah de frutificar e multiplicar é que hajam muitas pessoas no mundo. Mesmo assim, ele criou apenas um ser humano. De tudo mais, ele criou muitos tipos de árvores, muitos animais, muitos elementos da natureza. Por que então criou apenas um homem? Crie vários seres humanos, espalhe-os pelo mundo, e em pouco tempo o mundo estará cheio de pessoas, conforme sua vontade. A Mishnah ensina: por isso foi criado o ser humano como único. Ali são dadas várias razões, e uma delas é para que a pessoa reconheça o seu próprio valor, que ela é única no mundo, que nunca houve e nunca haverá alguém como ela, em nenhum outro lugar. A tal ponto que a expressão que aparece ali é: por isso, cada pessoa deve dizer: o mundo foi criado para mim. À primeira vista, isso parece ser um ensinamento que conduz ao orgulho, à arrogância, à superioridade. A Torá sempre nos educa para a humildade, para a consideração com o próximo. E aqui, a Torá diz, a Mishnah, que é a Torá oral, a base da própria Torá oral, que a pessoa deve dizer: o mundo foi criado para mim. Isso não é apenas permitido, a pessoa é obrigada a dizer isso. O que significa: o mundo foi criado para mim? Que o mundo inteiro deve te servir. Não é isso que se quer dizer. O mundo foi criado para mim significa que cada pessoa precisa reconhecer seu próprio valor e dizer para si mesma: mesmo que não houvesse mais nenhum ser humano no mundo além de mim, se eu fosse o único sobre a face da terra, ainda assim teria valido a pena para o santo, bendito seja, criar todo no universo só por minha causa. Qual é a prova de que isso é verdadeiro? Quando ele criou o mundo, quantos seres humanos ele criou? Apenas um. E a partir desse único ser humano, todos os demais vieram ao mundo. Isso significa que você tem o mesmo peso que Adão, que a partir de você pode surgir toda uma humanidade. Você pode movimentar sistemas, você pode consertar a criação. Adão, por meio das suas mitzvot, podia realizar atos grandiosos. E cada pessoa precisa dizer que, do ponto de vista do Criador, você é central no mundo. Você não é apenas mais um. Os nossos sábios ali mencionam que essa também é uma das razões pelas quais os seres humanos foram criados com rostos diferentes. Para nós, isso é algo óbvio. É claro que as pessoas têm rostos diferentes. Mas os sábios ressaltam ali algo espantoso. Quando uma máquina cunha moedas, todas saem idênticas, sem nenhuma diferença entre elas. Então, se Adão e Eva deram origem a filhos, segundo a lógica natural, isso seria como um processo de cunhagem de seres humanos. Todos deveriam sair iguais, os mesmos genes, tudo igual. Ainda mais porque Eva veio do próprio corpo de Adão. Eles eram um só corpo, com o mesmo DNA. Assim, em tese, todos os seres humanos deveriam ser idênticos. Mas na prática, não existem dois seres humanos iguais. Nos Estados Unidos, é possível condenar alguém à pena de morte com base apenas na impressão digital encontrada na cena do crime. Por que isso é suficiente? Porque se aquela impressão é sua, então só você pode tê-la deixado. Existe mais alguém com a mesma impressão digital? Isso é impossível. Esses traços em espiral que você tem na ponta do dedo, não existe nenhuma outra pessoa no mundo, e nunca existirá com uma marca idêntica. Isso é um sistema impressionante que só o Criador pode projetar. Garantir que não existam dois seres humanos completamente iguais. Nem mesmo os rostos, mesmo gêmeos, trigêmeos, quíntuplos ou mais, sempre haverá diferenças entre eles. Mesmo que os outros não saibam distinguir, a mãe os reconhece. O Talmud traz várias razões pelas quais o santo, bendito seja, organizou um sistema tão complexo
que para ele não é nada difícil de fazer. Mas do nosso ponto de vista, é uma estrutura impressionante. Um sistema em que não existem duas pessoas iguais. Uma das razões mencionadas pelos sábios é para que a mulher possa reconhecer seu marido e o marido possa reconhecer sua esposa. Se todas as pessoas tivessem rostos idênticos, poderia vir um homem à casa de uma mulher dizendo: "Sou seu marido." E como ela saberia que é ele? Mas, com as diferenças entre os rostos, isso é possível. Além disso, mesmo os pensamentos, que ninguém pode ler, também são diferentes de pessoa para pessoa. O Talmud traz muitos motivos para cada aspecto da criação. Por exemplo, por que cada pessoa tem uma opinião diferente? Assim como seus rostos não são iguais, assim também suas opiniões não são iguais. Por quê? Porque se todos os seres humanos fossem programados para pensar igual, imagine o seguinte: você ouve falar de alguém que encontrou um tesouro de diamantes, ganhou na loteria, voltou para casa com uma mala cheia de dinheiro. E então há uma pessoa desonesta que pensa: se eu estivesse no lugar dele, e como todos pensam igual, ele saberia exatamente onde ele escondeu, no armário de cima, embaixo dos cobertores, e pronto, saberia todos os segredos do outro. Os sábios trazem muitas razões para as diferenças entre os seres humanos. Mas a razão principal, pela qual Deus criou cada pessoa com um rosto diferente, é para que cada um reconheça o seu valor, saiba da sua singularidade. Quando você faz uma bênção sobre um copo de água, você está corrigindo algo. Na criação, no seu próprio caminho, na sua própria trilha. O seu amigo, quando faz a mesma bênção, ele corrige em outro trajeto. Você tem um caminho único. Quando você coloca tefilim, você está trilhando o seu próprio caminho. Rabino Haim de Volozhin escreve no livro A Alma Viva que cada dia na criação é uma trajetória espiritual única. Colocar tefilim ontem e colocar hoje não corrige o mesmo trajeto. É como uma régua, com várias linhas. Parecem iguais, mas são diferentes. Você está vivendo aqui, agora é diferente. Mais ainda ele diz que, por isso, uma pessoa que vive hoje pode corrigir na criação algo que Rabino Shimon Bar Yochai não pôde corrigir, nem Moisés, nem Abraão. Como pode ser? Somos maiores do que eles? Onde estamos nós? E onde estavam eles? A resposta é: se olharmos para a régua da história, eles viveram naquela linha, naquela época. Quando eles colocaram tefilim, guardaram o Shabat, eles corrigiram aqueles caminhos. Mas nós vivemos aqui. Eles não podem corrigir o que está aqui. Nós que vivemos agora, temos em nossas mãos a capacidade de corrigir o que está diante de nós. Isso é o significado da grandeza do ser humano. Assim como a criança sente que é o centro do mundo, e isso lhe traz uma sensação de alegria e segurança. E essa sensação de ser o centro e ver todos à sua volta o servindo, dá a ela alegria. No adulto, essa percepção deve ser diferente, mais madura, mas ainda assim é possível aprender com a criança. Outro ponto: a criança não tem preocupações. Ela não teme guerras, não tem medo de que falte sustento amanhã. A criança não carrega esse tipo de preocupação. E também a pessoa que tem fé e confiança em Deus pode chegar a um estado interior em que sente: eu não tenho preocupações a quem se preocupe comigo. Os sábios disseram: aquele que dá a vida também dará o sustento. Quem te deu a vida e quer que você continue vivo amanhã, cuidará também do seu alimento. No povo de Israel, é conhecido que há a festa de Sucô, em que celebramos as cabanas, as nuvens de glória que envolveram o povo de Israel no deserto. Foi um milagre. Eles tinham essas nuvens protetoras. Mas por que não celebramos também o milagre do maná e da água? Afinal, o maná também foi um milagre. Todos os dias caía maná no deserto. Sustentar um povo de milhões de pessoas diariamente não é algo simples. Eles saíam todas as manhãs e o maná descia do céu, e eles se alimentavam disso. O poço de Miriam também seguia com eles de forma milagrosa. No livro A Bíblia Perdida, o pesquisador Yehoshua Etzion relata que encontraram construções no deserto sem teto. Pela forma das estruturas, percebe-se que eram cobertas com ramos. Os pesquisadores ficaram perplexos. Como essas pessoas viveram ali? Está claro que ali houve habitação prolongada, pois se trata de construções, mas não há água na região. E pelos vestígios encontrados, nota-se que eram pessoas que saíram do Egito.
foram achados artefatos egípcios nas escavações, bem como um pilão, indicando que moíam alimentos ali. Eles não conseguiam entender. Yehoshua Etzion escreve em seu livro que não tem dúvidas de que essas construções são justamente as Sucó, as cabanas que o povo de Israel construiu ao sair do Egito. O poço de Miriam seguia com eles por milagre, então havia água. A Torá relata que eles moíam o maná e comiam. Foi um grande milagre o que ocorreu no deserto. Havia água, havia alimento, e havia também as nuvens de glória que os envolviam. Mas então, por que não há uma festa para agradecer pelo alimento e pela água? Por que apenas pelas nuvens de glória? A resposta é: se Deus te conduz ao deserto, Ele é obrigado a cuidar de você. Se Ele te coloca no deserto, Ele tem que te dar sustento. Já as nuvens de glória, isso é mimo, é luxo, é algo além do necessário. Teríamos conseguido nos virar também sem elas. Por isso, há uma gratidão especial pelas nuvens de glória. E isso não se limita ao deserto. Toda pessoa que vive no mundo deve dizer a si mesma: Deus me criou. Ele quer que eu viva. Ele irá me sustentar. Sim, é meu dever fazer a minha parte, o meu esforço. Mas se algo não está dando certo, se não estou conseguindo achar trabalho, eu não preciso afundar em medos e depressões. Quem dá a vida, dá também o sustento. Vamos ler as palavras do livro Caminhos dos Justos sobre esse ponto. Ele escreve o seguinte: aquele que acredita em Deus com o coração pleno e confia nele 100%, essa pessoa, através da sua confiança, nunca terá medo de nada ruim. Você não teme nada, porque sabe que aquele que criou tudo domina a natureza, cuida de você e provê para você. Essa confiança o levará a nunca ter medo de coisa ruim e a não se tornar submisso a outro ser humano apenas para agradá-lo. Você não se sentirá escravizado a nenhuma pessoa no mundo só para satisfazê-la. Existe sim uma situação de gratidão. Você tem um chefe no trabalho? Você o trata bem? Reconhece o bem que ele lhe faz? Afinal, ele lhe proporciona sustento, também como ser humano. Mas você não distorce a si mesmo só para agradá-lo por medo. Você não tem medo dele. Você sabe que ele não é Deus. Existe um Criador do mundo. Agora estou trabalhando para esse chefe. Ele está me dando o sustento. Mas ele é apenas um canal usado por Deus. Ele não decide. Ele não é o dono de mim. Não trabalhará para outro homem com a intenção de agradá-lo, nem colocará sua esperança em ninguém. Isto é, ele não viverá com a sensação de que a salvação virá de um ser humano. Tenho um problema, e tal pessoa vai me salvar. Não confiem em príncipes, no ser humano, em quem não há salvação, como está escrito no versículo. Ele continua dizendo que uma pessoa assim mesmo quando zombam dela ou a desprezam, ela não se envergonha. Como disse o profeta, e o Senhor Deus me ajudará, por isso não me envergonhei. Eu não me envergonho, porque sei que estou fazendo o que é certo, então não me importo com o que os outros dirão. Uma pessoa que vive assim é muito mais livre. Um dos fatores mais profundos que trazem tristeza ao ser humano é o sentimento de escravidão. O que vão dizer de mim? O que pensam sobre mim? Essa pressão do olhar alheio destrói a alegria de viver. Mas quando a pessoa sabe, esse sou eu, mais gordo, mais magro, com este rosto ou com outro, e não se inquieta com isso, porque ela não é dependente das pessoas. Ela sabe, preciso encontrar graça aos olhos de Deus. Somente Ele vai cuidar de mim. Ela retorna, de certa forma, à alegria de viver da sua infância, mas agora de uma forma saudável. Não como a criança que não tem uma visão correta da vida. Aqui é diferente. É saudável. A pessoa entende que ela é importante para Deus. Ela tem em quem se apoiar. Não tem preocupações. Ela está informada, sabe das notícias, sabe o que está acontecendo, mas sabe que há alguém que supervisiona tudo, alguém que dirige o mundo. O pensamento, uma visão correta, é a chave para a pessoa ter alegria de viver. Outro fator que pode trazer ao ser humano uma verdadeira alegria de viver é injetar significado em tudo o que ele faz. Já falamos disso no passado sob outro ponto de vista. Agora vamos abordar isso especificamente no contexto da alegria de viver. Vamos imaginar um turista do exterior que o Estado de Israel leva para um tour nas indústrias de defesa. Ele é um grande empresário, um doador importante. Durante a visita, ele vê trabalhadores ocupados com tarefas minuciosas, 3 homens,
por exemplo, apertando parafusos em um míssil muito avançado. Eles estão lá suando, trabalhando duro. Ele se aproxima do primeiro e pergunta: "O que você está fazendo?" E o homem responde: "Estou apertando um parafuso." Verdade, ele está apenas apertando um parafuso. Ele pergunta ao segundo: "O que você está fazendo?" E ele responde: "Estou construindo uma bomba atômica." Ele pergunta ao terceiro: "E você, o que está fazendo?" E este responde: "Eu estou protegendo o Estado de Israel." Os três estão fazendo exatamente a mesma coisa. A diferença está na forma como cada um interpreta o que faz. Um pensa: "Estou apertando o parafuso" e se sente pequeno, insignificante, só mais uma peça. O segundo sente-se mais importante: "Estou fazendo algo poderoso." O terceiro nem foca no objeto em si. Ele vê a missão maior: "Estou protegendo meu povo, minha nação." A mesma ação com significados completamente diferentes. A interpretação que damos às nossas ações pode elevar nosso estado emocional e nos conectar com a alegria de viver. Uma mulher, por exemplo, troca a fralda do bebê e cuida dele. Perguntam a uma delas: "O que você está fazendo?" Ela diz: "Tem aqui um bebê chato que só grita o tempo todo. Não tenho o que fazer. Preciso trocar a fralda." Outra responde: "Estou trocando a fralda do meu filho." E uma terceira diz: "Tem aqui um bebê indefeso. Se eu não cuidar dele, Deus nos livre, ele pode morrer. Eu estou dando vida a ele. Estou cuidando, estou alimentando. No caso, ele também é meu filho. Mas o que estou fazendo agora é salvar uma vida humana. Estou cuidando de alguém que depende de mim completamente." Essa visão eleva o senso de significado. E com isso, também a alegria de viver. Quando a pessoa interpreta o que faz de uma forma mais ampla, mais elevada, mais nobre, isso transforma tudo. Pode até ser um feirante, um verdureiro vendendo legumes. Tem aquele que acorda de manhã e resmunga: "Mais uma vez esses legumes, mais uma vez essa correria, caixas, funcionários, estresse." E tem outro que diz: "Hoje eu acordo e vou fornecer alimento saudável para as pessoas. Em vez de comer porcarias, vão consumir vitaminas, minerais, coisas boas." Ele vai para o mesmo trabalho, mas com um sentimento de missão. O pensamento dele eleva sua ação a outro patamar, e disso ele extrai a alegria de viver. Outro fator que pesa muito e prejudica essa alegria de viver da pessoa são os sofrimentos e dificuldades que ela enfrenta ao longo da vida. Há quem diga: "Tudo isso é muito bonito, mas na prática eu passo por desafios nada simples. Um tem problemas de saúde, outro enfrenta dificuldades com os filhos, um terceiro deseja se casar há muitos anos e não consegue." Cada pessoa tem suas dores e ela diz: "Minha alegria de viver está comprometida. Eu tento ver tudo de forma positiva e boa, mas como lido com os sofrimentos que tenho?" Vamos ler aqui também as palavras do Orhot Tzadikim, no capítulo sobre a alegria. Ele escreve o seguinte: "E também, quando a pessoa tem algum sofrimento, ela deve se alegrar. E assim disseram os sábios: queridos são os sofrimentos." O que significa queridos? No livro Pele Yoetz está escrito que se soubéssemos o benefício que ganhamos dos sofrimentos, das dificuldades que enfrentamos, o autor usa uma expressão forte. Ele diz que se a pessoa realmente compreendesse o quanto ela está ganhando com isso, em vez de pedir ao Criador que tirasse dela os sofrimentos, ela pediria por mais. Se soubesse o quanto está lucrando com eles, porque os sofrimentos purificam a pessoa, refinam sua alma, elevam seu olhar para a vida, transformam sua visão. Pessoas que no tempo em que tinham dinheiro, fartura e prazeres, estavam afundadas na materialidade, na vulgaridade. De repente, quando as coisas não deram certo, passaram por um acidente, por alguma tragédia, a visão delas sobre a vida mudou completamente. De repente, todas as vaidades do mundo encolhem, ficam pequenas. A pessoa sente isso. Como disse ali o sábio Rabino Eliezer: "Para o meu bem, a perna da minha vaca quebrou." Algo bom saiu disso. Dá para uma pessoa dizer sobre si: "Foi para o meu bem que aconteceu essa desgraça?" Sim, já ouvi isso de pessoas que testemunharam de verdade, que agradecem a Deus pelo golpe que receberam, porque isso as elevou espiritualmente, fez com que enxergassem a vida de outra forma. E isso vale a pena. Mas mesmo se olharmos esse aspecto apenas por um ângulo técnico, o sofrimento expia os pecados da pessoa. Ele a purifica.
Quando alguém passa por sofrimento, deve também se alegrar. Como disseram os sábios, queridos são os sofrimentos. E deve habituar sua boca a dizer, isto também é para o bem, ou em aramaico, gam zu letová, e tudo o que o misericordioso faz é para o bem. O Talmud conta sobre um homem chamado Nahum, o homem conhecido como Ish Gam Zu. O homem do isto também é para o bem. Ele repetia essa frase sobre qualquer coisa que lhe acontecia. Tornou-se tão associado a ela que seu nome passou a ser Nahum Ish Gam Zu. Essa era sua resposta a tudo. Isto também é para o bem. E ele teve o mérito de presenciar milagres, como o Talmud relata ali. Da mesma forma, Rabino Akiva costumava dizer, tudo o que o misericordioso faz é para o bem. Tudo o que Deus faz, mesmo que não compreendamos no momento, é para o nosso bem. O famoso relato que também aparece no Talmud conta que Rabi Akiva certa vez passou por uma situação complicada com seu jumento, seu galo e sua lamparina. Naquela época, o galo funcionava como o despertador biológico. Ele tem um mecanismo natural no cérebro que o faz despertar e cantar alto assim que começa a clarear o dia. Não havia eletricidade, então as pessoas aproveitavam a luz do sol, dormiam ao escurecer e acordavam com o amanhecer. Por isso, fazemos a bênção, aquele que dá entendimento ao galo para distinguir entre o dia e a noite. Rabi Akiva também tinha um jumento, que era seu meio de transporte, e ele carregava uma lamparina, com a qual estudava a Torá à noite. Ele viajava de cidade em cidade para dar aulas de Torá. Além de ser o maior sábio da geração, ele também atuava como responsável por fundos de caridade, arrecadando recursos para os necessitados. Certa vez, ele chegou a uma aldeia à noite e tentou encontrar abrigo. Nenhuma casa lhe abriu a porta. Ele não tinha onde dormir. Poderia muito bem ter reclamado. Como pode? Eu vim ajudar as pessoas e é assim que me tratam? Tenho que dormir na rua. Mas ele saiu e foi dormir no campo, fora da cidade, uma situação nada agradável. Mesmo assim, ele disse sua frase habitual. Tudo o que o misericordioso faz é para o bem. Durante a noite, um vento soprou e apagou sua lamparina. Ele queria estudar, mas sem luz, não podia. Em seguida, ouviu o galo cantar, mas logo veio uma raposa e devorou o galo. Mal teve tempo de se recuperar desse susto, quando apareceu um leão e matou o jumento. Ele estava agora sozinho no campo, sem luz, sem despertador, sem transporte. Naquela época, ainda havia leões em Israel, como nos tempos de Sansão e do rei Davi, que enfrentaram leões e ursos. Até há algumas décadas, ainda havia leopardos na região de En-Gedi. Qualquer outra pessoa no lugar dele diria, não entendo. Por que isso está acontecendo comigo? Mas Rabi Akiva, para cada coisa que acontecia, dizia, tudo é para o bem. Na manhã seguinte, ao se aproximar da aldeia, viu fumaça subindo ao céu. Toda a cidade tinha sido atacada por assaltantes durante a noite. Invadiram as casas, mataram os moradores, colocaram fogo em tudo, saquearam todos os bens. Rabi Akiva então disse, quanto eu agradeço ao Criador do mundo por não terem me deixado entrar naquela cidade. Quanto eu agradeço por a lamparina ter se apagado. Se eles vissem a luz, viriam até mim. Se ouvissem o galo cantar, ou o jumento zurrar, saberiam que havia alguém no campo e teriam me atacado também. O santo, bendito seja, eliminou todas as coisas que poderiam me prejudicar, só para me manter vivo. Esse é o poder da confiança em Deus. Perceber que até os contratempos mais desconcertantes podem ser, na verdade, uma proteção disfarçada. Às vezes a pessoa enxerga isso logo de manhã, e às vezes só entende depois de um tempo. Aqui, o Orhot Tzadikim traz um relato do Talmud. O Talmud conta sobre 2 homens que iam embarcar em um navio. Um deles, ao se aproximar, acabou com um espinho cravado no pé, a ponto de não conseguir embarcar. Tentou entrar e o espinho o feriu com tanta força que precisaram levá-lo ao hospital. Enquanto isso, o outro embarcou normalmente. O que foi impedido de embarcar começou a amaldiçoar o dia em que nasceu. Ele devia estar indo buscar sustento, resolver assuntos importantes e agora teria que esperar meses até que houvesse uma nova viagem. Algum tempo depois, ele ficou sabendo que o navio havia afundado e todas as pessoas a bordo morreram. Então começou a louvar o Criador, bendito seja,
pois entendeu que tudo aquilo aconteceu para salvá-lo. Ou seja, há pessoas que enxergam de imediato que tudo foi para o bem, e há quem só entende depois de alguns meses. E há aqueles que só vão compreender isso após 120 anos, quando chegam ao mundo vindouro, e só então percebem que tudo foi para o bem. O autoaperfeiçoamento, o trabalho interior que a pessoa faz consigo mesma de dizer: tudo o que o misericordioso faz é para o bem, leva a pessoa a um estado de alegria de viver, mesmo nos momentos mais difíceis, porque ela sabe que há alguém que governa o mundo. Nada é por acaso. Não existe ninguém no mundo que possa lhe causar dano se o santo, bendito seja, não permitir. Ele é quem te criou. Ele é o artista, e ele não deixará ninguém rabiscar a sua obra. Com certeza, ele não permitirá que alguém te machuque à toa. Tudo o que acontece é para o bem. O problema é que para nós, seres humanos, a vida parece começar no nascimento e terminar na morte. Por isso sentimos tristeza, frustração e raiva. Mas quando a pessoa entende que houve vida antes e a vida depois, ela enxerga este mundo como ele realmente é, temporário, passageiro. O mundo é como um corredor que antecede o mundo vindouro, e com essa visão, tudo se torna mais leve. Quem vê esta vida como o objetivo principal, como se o mundo material fosse o centro, vive constantemente frustrado, porque este mundo decepciona. Mas quem entende que tudo aqui é transitório, e o principal é o que levamos conosco, então tudo muda. Hoje eu coloquei tefilim, foi para isso que vim ao mundo. Guardei o Shabat, fiz bondade, dei tzedakah, sorri para alguém, honrei meus pais. Foi para isso que vim ao mundo. O resto é cenário. Então algo deu errado? Aquilo não funcionou? Perdi um pouco de dinheiro aqui? Alguém me disse algo desagradável? Tudo isso passa. O que importa é o que o Criador quer de mim agora. E essa pessoa vive sempre se avaliando, buscando qual é a vontade de Deus para mim neste momento. E ao seguir esse caminho, estudando o Torá para saber o que o Criador deseja, frequentando aulas, lendo livros, se desenvolvendo, a pessoa avança rumo à sua plenitude espiritual. Essa pessoa está cheia e repleta de alegria de viver. Vamos agora refletir sobre algumas orientações práticas. Até aqui falamos do aspecto mental, racional. Agora vamos entrar em ações que despertam e fortalecem a alegria de viver de forma mais sensorial e emocional. No livro O Código, na letra Samá, traz-se uma ampliação importante na nossa Torá a respeito do poder da música, do canto e da melodia, e como isso pode conduzir a pessoa à alegria autêntica. Nossos sábios disseram o seguinte: está escrito sobre o profeta Elisha, Eliseu. E aconteceu que, ao tocar o músico, veio sobre ele a mão de Deus. No Talmude de Jerusalém, é contado que Iona ben Amitai, o profeta Jonas, sim, o mesmo do conhecido episódio do barco e da cidade de Nínive, cuja história lemos em Yom Kippur, era apenas um judeu comum, um Ole Regel, um dos que iam ao templo nas festas. Ele não nasceu profeta. Certa vez, durante a festa de Sukkot, ele chegou ao pátio do templo sagrado e participou da celebração da extração da água. Os sábios disseram: quem não viu a alegria da Simhat Beit, Hashoeva, nunca viu alegria em sua vida. Era uma celebração de elevação espiritual pura, de santidade. Os homens ficavam embaixo, as mulheres em cima, e havia uma luz que iluminava toda Jerusalém. Era uma alegria imensa, envolvente, sagrada. Jonas entrou nessa atmosfera de alegria, com canto, dança, música, e chegou a um estado de conexão profunda com o Criador. E então a profecia veio sobre ele. É isso que os sábios dizem, para ensinar que a inspiração divina só repousa sobre alguém cujo coração está alegre. Mas por quê? Qual o sentido disso? Cada um de nós, homem ou mulher, tem uma alma, uma centelha divina. Mas por que não ouvimos Deus? Por que não sentimos conexão espiritual o tempo todo? Porque existe uma barreira chamada corpo. O próprio Criador disse: o homem não pode me ver e continuar vivo. Ou seja, enquanto a alma está dentro de um corpo, existe um véu, uma separação. Após a morte, no mundo vindouro, tudo se torna claro. Mas neste mundo, a alma está envolta pelo corpo, justamente para que tenhamos livre arbítrio, enfrentemos tentações, superemos desafios e com isso mereçamos recompensa. Mas o verdadeiro ser humano é a alma.
O corpo serve como um filtro, uma barreira entre o ser humano e o Criador. Contudo, quando a pessoa chega a uma alegria pura, uma alegria de mitzvah, uma alegria de santidade e pureza, e se envolve com melodia, canto, música, isso toca as fibras mais profundas da alma, atravessa o corpo, penetra até os pontos mais sensíveis do ser interior. E então, mesmo ainda dentro do corpo, é como se não houvesse corpo algum. Foi isso que aconteceu com Jonas ben Amittai. Através da elevação que sentiu naquela música sagrada no templo, ele atingiu um estado em que não sentia mais o corpo, sem desejos, sem paixões, sem distrações, apenas um anseio, ligar-se ao Criador. E então, a profecia repousou sobre ele. É esse o sentido do versículo sobre o profeta Eliseu. Mesmo sendo um grande profeta, quando estava com raiva, ainda que por um motivo justo, pois um rei idólatra viera até ele junto com o rei de Judá, ele não conseguia profetizar. A raiva impedia a conexão. Ele então pediu: tragam-me um músico. E está escrito: e aconteceu que, ao tocar o músico, veio sobre ele a mão de Deus. Ou seja, a música pura, com intenção sagrada, tem o poder de quebrar as barreiras do corpo e permitir à alma se elevar, até o ponto de profecia. E para nós, até o ponto de alegria verdadeira e duradoura. Mais um trecho do Talmud. Os sábios trazem uma aparente contradição nas palavras do rei Salomão. Afinal, a alegria é algo bom ou não? Em um lugar, Salomão escreve: e eu elogiei a alegria. Ou seja, estar alegre é algo bom. Mas em outro lugar, ele diz: ao riso, eu disse, tolice. E da alegria, o que ela produz? Ele parece menosprezar a alegria e o riso. Então o que acontece, rei Salomão? Você é o homem mais sábio de todos os tempos. Afinal, a alegria é positiva ou negativa? Os sábios respondem no Talmud, e aqui citamos literalmente suas palavras: e eu elogiei a alegria. Trata-se da alegria que vem de uma mitzvah. E da alegria, o que ela produz? Trata-se da alegria que não vem de uma mitzvah. Ou seja, há dois tipos de alegria. Existe uma alegria superficial, vazia, baseada em riso tolo, distração e irrelevância, e essa não leva a nada. Mas existe a alegria que vem de uma conexão com a santidade, com a elevação, com uma mitzvah, e essa sim é verdadeira e profunda. E eles ensinam: a presença divina não repousa sobre a pessoa quando ela está triste, nem quando está preguiçosa, nem quando está rindo superficialmente, nem quando está com espírito leviano, nem em conversas fúteis ou vazias, mas sim quando está em alegria de mitzvah. E aqui voltam ao versículo sobre o profeta Eliseu. Agora, trazei-me um músico. E aconteceu que, ao tocar o músico, a mão de Deus veio sobre ele. O poder da melodia é algo imenso, pois ela penetra profundamente na alma. Foi feito um estudo nos Estados Unidos que demonstrou até onde a música pode influenciar a alma e a percepção do corpo. Se você conhece alguém que sofre com o que vamos descrever, vale a pena compartilhar esse conhecimento. Pode ajudar muita gente. Existem pessoas que sofrem de dores crônicas, intensas, constantes. Para não sentirem essas dores, elas precisam tomar analgésicos fortíssimos. Em alguns casos, inclusive, são recomendadas substâncias que não são indicadas para pessoas saudáveis, mas são administradas só para que esses pacientes consigam suportar o sofrimento. É uma situação muito difícil. O problema é que esses remédios trazem danos acumulativos ao corpo. Mas o que se pode fazer? A dor é insuportável. Foi descoberta uma coisa interessante. Para pessoas assim, por exemplo, alguém que sofreu um acidente e desde então sofre de dores intensas, a recomendação é que, no momento em que tomar o remédio para a dor, tente se lembrar de músicas que ele amava antes de ter passado por tudo isso. Músicas que ele escutava com prazer, por volta dos 15, 17 ou 20 anos. Que ele escolha aquelas canções que realmente mexiam com ele. Músicas com as quais se conectava emocionalmente. Mesmo que não as escute há 20 anos, porque naturalmente as músicas mudam ao longo da vida. Que ele busque e escute justamente aquelas. Ele deve ouvi-las no momento em que o remédio começa a fazer efeito e o corpo começa a relaxar, e repetir isso várias vezes. Os pesquisadores afirmam que, com o tempo, o cérebro passa a associar essas músicas com o alívio da dor, a ponto de, futuramente, a pessoa poder ouvir as músicas sem precisar do remédio, e ainda assim sentir alívio, porque o cérebro aprendeu que aquela música significa sem dor.
Mesmo que, originalmente, o que aliviava fosse o remédio, agora a música cumpre essa função. Esse é o poder da música. Ela toca as cordas da alma, chega até os recantos mais profundos da pessoa. Pode inclusive comandar o cérebro, transmitir a ele a mensagem. Ao ouvir esta melodia, não há dor. Você está em paz. Essa é uma força que vale a pena divulgar. É algo que pode ajudar muitas pessoas. Basta que se conectem com essa ideia e se permitam sentir o efeito. Vamos ler um trecho do livro Livnat Hassapir. Por que a alma sente prazer quando ouve uma música? O que há no canto que traz tanto bem-estar? Ele responde assim: a alma vem do feixe da vida, do alto, e está habituada a ouvir o canto dos anjos. Antes de a alma descer ao mundo e entrar num corpo, ela estava no Gan Éden superior, onde era acostumada a escutar os louvores dos anjos ao Criador. Por isso, agora, mesmo estando dentro de um corpo físico, quando ouve um cântico, ela sente prazer e satisfação, porque isso lhe é familiar de antes. Ele continua: quanto maior o prazer e a doçura da melodia, mais a alma se eleva em santidade, tornando-se digna de que o Espírito Divino repouse sobre ela, como acontecia quando ainda estava nas alturas. Aqui, ele explica um ponto profundo. A música pode despertar saudade espiritual e levar a alma a um estado de dvekut, união com o Criador. O Maharal de Praga escreve que em momentos de verdadeira alegria, a pessoa atinge a plenitude da alma. Por isso, através da alegria, a presença divina repousa sobre ela, e ela pode até merecer inspiração profética. Rabino Haim Vital escreve algo ainda mais forte. Se a pessoa se alegrar com cada mitzvah que realiza, como se tivesse recebido por ela 1.000 milhões de moedas de ouro, está garantido que ela alcançará a inspiração divina, e quando o Rabino Haim Vital diz garantido, suas palavras têm peso. Mas qual é a condição para atingir esse nível? A pessoa precisa acostumar-se a sentir alegria em cada mitzvah, como se tivesse acabado de receber uma fortuna. Por exemplo, você coloca tefilim. O tefilim do braço é uma mitzvah positiva entre as 613, e o colocarás como sinal sobre o teu braço. O tefilim da cabeça é outra mitzvah positiva, e será por filactérios entre os teus olhos. 2 mitzvot. Agora imagine o seguinte: de manhã, você vai à sinagoga como sempre, mas ao sair de casa, para sua surpresa, vê todas as ruas cheias de mesas. Você conta 1.000 mesas, e sobre cada uma delas, uma pilha de moedas de ouro. 1.000 moedas em cada mesa. Você fica em choque. Tudo reluz, brilha ao sol. Você pergunta ao responsável por aquilo: o que é toda essa riqueza? E ele responde: isso aqui é seu. Assim que você colocar o tefilim do braço, é seu. E depois, ao colocar o tefilim da cabeça, veja ali na rua ao lado, tem mais 1.000 mesas com 1.000 moedas cada, tudo para você. Você entra na sinagoga e dança enquanto coloca os tefilim. Sente uma alegria imensa. Mas a verdade é que a recompensa verdadeira, no mundo vindouro, é muito maior do que todas essas moedas. Então diz Rabino Haim Vital: treine sua alma para sentir essa alegria com cada mitzvah. Você dá uma moeda a um pobre? Imagine que está recebendo milhões de moedas de ouro. Cada ato que você faz, um sorriso a alguém, honrar os pais, guardar o Shabat, ajudar outro, foi para isso que você veio ao mundo. E a recompensa, no mundo da verdade, ultrapassa qualquer fortuna imaginável. Existe um princípio fundamental na Cabala que hoje foi redescoberto pela física. Na física moderna, sabemos que de uma pequena quantidade de matéria pode-se extrair uma enorme quantidade de energia. Por exemplo, uma bomba atômica. Qual é seu tamanho? A que foi lançada sobre Hiroshima era apenas um pouco maior que uma mesa. No entanto, ao ser detonada, aquela pequena quantidade de material liberou uma força imensa. É muita energia gerada a partir de pouca matéria. Os cabalistas ensinam que o mesmo princípio se aplica às mitzvot, mandamentos. Você deu 5 shekalim para a caridade. O que é isso? Quase nada, um pequeno ato material, mas a energia espiritual gerada por esse gesto é imensa. No mundo vindouro, o mérito disso é incomparável. Você resistiu ao impulso de olhar algo impróprio, de se irritar, de violar o Shabat. Segurou-se, conteve-se. Isso é um pequeno gesto externo, mas espiritualmente é gigantesco. Uma mulher que vai comprar uma roupa nova e escolhe algo modesto, é pouca matéria, mas dela se extrai uma energia espiritual incomensurável.
O mérito disso é grandioso. Esse princípio também nos ajuda a entender um fenômeno universal e curioso: a dança. A dança é algo natural para todos nós. Qualquer pessoa já presenciou danças em casamentos, em celebrações, ou até mesmo já dançou. Mas imagine que agora, nesta aula, chamamos o melhor dançarino entre todos e dizemos: com licença, o palco é seu, dance. Ele vai conseguir? Provavelmente não. Ele vai dizer: mas, e a música? E se dissermos: sem música, disseram que você é um excelente dançarino, então faça os movimentos da dança, só isso. Ele vai responder: o que é isso? Não sou louco. Mas por que com música ele não se sente louco? E sem música sim? O que a música faz com a alma, que permite à pessoa realizar movimentos que em estado normal jamais faria? Mesmo sozinho, em casa, se colocar uma música que ama, ele é capaz de dançar com entusiasmo. Qual é o segredo? Segundo o grande cabalista autor do Livnat Hassapir, isso está profundamente ligado à alma. A alma veio do feixe da vida nas alturas, e lá ela estava acostumada a ouvir o cântico dos anjos. E agora, mesmo dentro do corpo, que é pesado, que limita, que impõe barreiras, quando a alma ouve uma melodia, ela reconhece algo familiar. Ela sente saudade do Gan Eden e começa a se mover. E ao se mover, ela movimenta o corpo. E então, mesmo com o corpo ainda preso à gravidade, ela quer subir. Por isso, na dança, o corpo salta, sobe, mas logo é puxado de volta. E salta de novo, porque o impulso vem da alma. Um desejo de retornar ao alto, ao espiritual, ao que ela já conheceu antes de descer a este mundo. Esse é o verdadeiro fundamento da dança, um anseio profundo da alma por seu lugar de origem. Mas existe uma regra fundamental na criação. Este, em contraponto àquele, Deus criou. Ou seja, para toda força de santidade, há uma força paralela do lado da impureza. Se a pessoa usa a música para se elevar, ouvindo melodias que tocam o coração, com letras puras, com intenção sagrada, então ela pode realmente se conectar, se elevar, se refinar. Mas também há músicas que destroem a alma, letras negativas, ritmos degradantes, que causam confusão, barulho interno, agitação. Elas podem rebaixar a pessoa, impedir que ela pense, que reflita, levando-a a agir com impulsividade, sem propósito. A música é uma força poderosa. Veja o fenômeno das celebridades. As pessoas podem idolatrar um cantor, mas pense bem, o que ele está fazendo, emitindo sons pela garganta, movendo a língua, os lábios, os dentes, soltando o ar, só isso. E mesmo assim, ele é venerado. Por quê? Isso mostra quanto o canto toca profundamente a alma. Quando você ouve alguém cujo canto entra no seu coração, isso pode até gerar admiração e idolatria. E por isso, cada pessoa precisa estar consciente. Quem eu estou admirando? Quem realmente vale a pena admirar? Às vezes vem um cantor de outro país, ou uma atriz famosa. Todos correm atrás, aplaudem, veneram. Mas no mundo vindouro, ninguém vai querer chegar nem a 100 quilômetros de distância dessas pessoas, por causa do sofrimento que as almas delas enfrentam, pelas falhas, pelos danos espirituais, pelas influências negativas que causaram. A pessoa precisa olhar para a vida com um olhar verdadeiro. Não se deixar levar pela onda superficial que o mundo joga sobre nós, essa cultura que distrai, que ilude, que rebaixa. É preciso buscar um olhar mais profundo, mais elevado, mais autêntico. Neste ponto final, que também traz alegria de viver à pessoa, está escrito no versículo: os preceitos do Eterno são retos, alegram o coração. Quando a pessoa estuda a Torá, ela recebe uma alegria verdadeira no coração. Estabelecer horários fixos para o estudo da Torá, todos os dias, é algo essencial. É verdade que há um instinto negativo, o Yetzer Hará, que tenta atrapalhar a pessoa. Vai comer algo? Veja as notícias, assista a um filme, viaje para algum lugar. Tudo para confundir, para afastar. Mas se o que você realmente quer é a alegria de viver, então você precisa de uma aula de Torá todos os dias. Assim como encontramos tempo para alimentar o corpo, mesmo em dias corridos, também devemos lembrar que a alma precisa de sua refeição diária. Quando a pessoa estuda Guemará, Halahá, lei judaica, Mussar, ética, ouve aulas, palestras, lê livros ou estuda com um parceiro de estudo, sua mente se amplia. Ele se ilumina. De repente,
essa pessoa começa a sentir uma verdadeira alegria de viver. Com o tempo, sim, no começo pode ser trabalhoso, exige esforço, mas o versículo nos garante: e os que andavam na escuridão viram uma grande luz. De repente, a luz se revela. Os portões do entendimento se abrem. Ele começa a compreender a linguagem da Guemará, da Halahá, começa a subir degraus elevados, que possamos dedicar esta aula à proteção do povo de Israel e dos soldados de Israel, em qualquer lugar onde estejam, e que o Eterno proteja todos os presentes aqui conosco, todos os que nos assistem, em qualquer lugar do mundo, com longa vida e muitos anos de paz. Amém.